Olá, eu sou Robson Brandão e vou apresentar para vocês um overview da tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain ela é composta por alguns pontos bem interessantes que resolvem o nosso problema com a questão de posses. Ela é uma rede ponto a ponto, né, com um sistema totalmente distribuído e que usa Ledger para registrar as ocorrências, as transações. Tem um algoritmo de consenso para negociar a informação. Todas as informações são colocadas em blocos de dados que são ordenados e conectados. Tudo isso criptografado com total segurança para manter a integridade. Então, esse é o conceito básico da tecnologia. O surgimento do blockchain veio em 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou um white paper falando sobre o Bitcoin, que seria aí uma solução de moeda totalmente digital. A ideia dele, à época, era de fazer com que, em paralelo ao sistema financeiro, o sistema monetário atual, tivesse uma moeda que fosse totalmente viabilizada de forma global. Para isso, ele precisou de resolver alguns problemas. O primeiro problema no algoritmo que foi resolvido foi o problema dos generais bizantinos. O problema dos generais bizantinos é um problema matemático muito antigo que a gente já tem essa necessidade de resolver ao longo do tempo, que significa várias tropas espalhadas ao redor do inimigo precisam de se comunicar. Um precisa de mandar informação para o outro para atacarem todos ao mesmo tempo. E teria que ter garantia de que todo mundo, apesar de distantes e separados, tivessem, na verdade, algo que garantisse o consenso do ataque ao mesmo tempo para o sucesso da operação. Então, um sistema que pudesse garantir, mesmo que à distância, que alguém recebesse uma ordem que fosse de consenso com todos os outros, não é algo muito simples. Quando você não tem alguém centralizando a informação, você meio que perde, teoricamente, o controle da situação. E é isso que não podia ter, não teria aí como centralizar isso em alguém. O outro problema que ele resolveu foi o problema que a gente sempre tem com o conceito de posse. A posse ela é sempre composta de pelo menos três itens: identificação, autenticação e autorização. Então, fazendo aqui uma analogia para os dias atuais, para o nosso dia a dia, vamos imaginar a seguinte situação: que você está andando na rua e você compra de um ambulante, de um vendedor ambulante, uma garrafa d'água mineral. Você compra essa garrafa d'água, aí paga tal e continua a sua vida, aí você entra depois no mercado. Vamos imaginar que você está andando e aí você entrou no mercado. Quando você entra no mercado, você vai fazer suas compras lá, foi comprar algumas bobagenzinhas, algumas coisas que você precisava, e você foi pagar, entrou na fila, tal, começou a passar no caixa, e o caixa do mercado, ele notou que você tem uma garrafa em mãos. E essa garrafa é de uma marca de água vendida no mercado. Como provar que aquela água é sua, que você comprou ela antes e, na verdade, não é uma água do mercado? Como que você faria? É claro que aqui a gente vai chegar no extremo de fazer você provar que essa água é sua, mas vamos tentar identificar aí como que você consegue fazer essa identificação. Você vai falar, não, essa água é minha, eu comprei. Eu comprei essa água de um ambulante antes de entrar no mercado. Mas como que você comprova que é sua? Tudo bem que você identificou, você falou, essa água eu comprei. Legal. Agora, como que você conseguiria provar para o caixa, de fato? Tirando o valor aí, que é irrisório, de uma água mineral, mas como que você conseguiria provar que não é sua, que é sua aquela água? Então, aí a gente tem um problema, que é justamente o problema do conceito de posse. Aí você tem uma ideia, você fala assim, peraí, eu vou
lá na frente, me acompanhe por favor, que eu vou te falar. Eu comprei aqui, ó, um pouco antes de entrar ao mercado, eu comprei essa água de um ambulante. E aí vocês vão lá até o ambulante, chegando lá o ambulante fala, não, realmente eu vendi para ele, eu lembro muito bem que eu vendi. Aí você fala, poxa, eu tenho provas então de que foi vendido para mim essa água, o camelô me vendeu essa água. Só que aí é o seguinte, você concorda que o camelô é um ponto falho? Né? Ele te autenticou tal, mas ele é um ponto falho. Por quê? Você pode ter corrompido de alguma forma esse camelô. Então você tem uma testemunha que na verdade pode ter sido corrompida. Né? E como é que você conseguiria provar que essa água é sua? Bom, se todo mundo tivesse visto, vamos supor que isso aconteceu, todo mundo na rua viu e começa a apontar, não, ele comprou mesmo, tá certo, ele comprou daqui. Isso significa o quê? Que você conseguiu ter várias testemunhas comprovando a autenticidade da sua compra antes de você entrar no mercado. Isso é uma garantia. Ter uma testemunha pode ser interessante, mas ter muitas testemunhas é ainda melhor. Então, na medida que você tem com todas essas testemunhas a seu favor, você não teria como corromper todas, aí você tem autorização do caixa para falar realmente essa água é da sua propriedade. E o que isso basicamente tem a ver com os sistemas como um todo, né? Tem a ver no seguinte sentido. O blockchain ele é uma rede distribuída. Ele é uma rede onde você tem vários pontos que estão distantes um do outro. Né? E essas informações que estão dentro dessa rede, elas não são centralizadas em nenhum lugar justamente para evitar que seja corrompido de alguma forma. De fato, todo mundo que participa da blockchain tem uma cópia de todas as transações que estão acontecendo. Então, como funciona basicamente? Você tem uma transação, você escreve isso no que a gente chama de ledger, livro-razão. Então você pega, né, você vai ter um livro-razão e você vai escrever exatamente a sua transação. Olha, estou transferindo tal valor, ou então estou registrando esse diploma, ou então estou registrando essa minha propriedade. Né? Você coloca isso dentro dessa rede como um registro. Esse registro é colocado em blocos e são registrados. Né? O primeiro bloco da blockchain é chamado de Genesis Block, um nome bem sugestivo. Então a transação é gravada dentro desses blocos, assim como um livro-razão. E esses blocos são encadeados. Na blockchain, o dado é imutável, não existe update, não existe delete, só existe novas inserções. Então esse é um conceito muito importante, não dá para voltar e apagar. Essa transação que a gente colocou, elas vão ficando sequencialmente de forma cronológica e elas vão sendo encadeadas, né? E formando aqui então a blockchain, que seria aqui na etapa 4, simbolizado por esse livro-razão. Então basicamente é assim o funcionamento. Vamos para um exemplo levando para dados. Você tem aqui uma transação que faz a pessoa A mandar informação para a pessoa B. Um certo valor. É isso que aparece na tabela de um banco de dados tradicional, um banco relacional comum. No caso da blockchain, essas informações, a identidade das pessoas, elas são preservadas. Então isso já ajuda na LGPD. Essas informações, elas são anônimas porque elas são criptografadas. Um hash é montado para os nomes das pessoas envolvidas. E aí passa o valor. Então, essa pessoa transferiu para esse valor. Como isso vai ficar público para todo mundo, as pessoas precisam saber que a transação ocorreu, mas não sabe necessariamente quem é. Você não tem sua identidade revelada. Tá certo? Numa outra etapa, o que acontece? A transação, uma vez que ela é efetivada, né, ela fica durante um tempo pendente. Né, e aí o que acontece? É gerada durante essa transação é gerada uma assinatura dessa transação.
Durante um tempo ela fica em análise. No Bitcoin, aproximadamente 10 minutos. Por que tem esse delay? Para que você, por exemplo, quem tem uma máquina um pouco mais poderosa que outra, não poder, por exemplo, fazer o processamento muito rápido a ponto da outra não conseguir acompanhar. Então você tem um delay de 10 minutos para que possa ser replicado uma cópia para todo mundo que faz parte da rede. Por isso que é uma rede distribuída. Então você tem uma assinatura e quando o status, né, da transação está ok, confirmada, ela vai para o bloco. Então ela tem um estado de pendência e ela tem um estado de ok. Uma vez que ela tem um ok, é ganhado um ID de transação, que também é criptografada. Tá certo? Tudo isso é imutável, ou seja, não dá para trocar. Então você já percebe que se você já tem criptografia dos dados aqui, você já tem uma assinatura, você já tem um ID de transação. Para fazer uma engenharia reversa leva bastante tempo, até porque para você confirmar isso aqui levou 10 minutos. Então você vai precisar de 10 minutos de processamento para poder conseguir reverter. Então é uma coisa que você não tem, inclusive o tempo e computação necessária para poder desfazer todos esses hashes, né, que são usados dentro do modelo de criptografia. Tá ok? Ainda, além disso, além de você ter a assinatura, os valores criptografados, o controle do status e a transação, você ainda tem, né, para as transações, um hash que valida o conjunto de transações do bloco. Então, o que acontece? Você tem um conjunto de transações que ele, né, vai unindo todas as transações que vão ocorrendo e gera um hash desse grupo. Esse hash, para ele estar atrelado ao bloco anterior, então você percebe o tanto de criptografia que você tem aqui, né? Você tem todo esse mecanismo, aí você tem um hash de todas as transações e também tem o hash do bloco anterior. Então isso aqui, quando ele fecha um bloco que ganha um valor de hash. Aí isso é gerado um hash em cima do hash do bloco anterior. Então você vê que tem tanta informação aqui, ó, né, criptografada, isso no bloco anterior, que juntando com esse bloco que acabou de processar, ele vai gerar um novo hash. Fora isso, é colocado também um nonce. O nonce é um número aleatório, que é colocado justamente para dificultar ainda mais a criptografia, né? Ele vai jogar um número aleatório e quem faz todo esse processamento são as máquinas mineradoras. Qual que é o principal objetivo de uma máquina mineradora? Chegar no hash final. O hash final de uma blockchain, de um bloco, ele tem aqui no final 4 zeros. Então você imagina como que é o processamento para você, através de um número aleatório que é passado, você fazer o processamento de tudo isso, né? E em 10 minutos você tem que processar para chegar no hash final do seu bloco. Chegando nisso, você tem então a transação oficializada. Então, ó, o desafio matemático está aí, em gerar um hash que tem um certo número de zero no início, que é chamado de prova de trabalho, Proof of Work. Então, a blockchain ela é baseada encadeada nesses 3 pilares aqui, ó. O encadeamento dos blocos, uma rede totalmente descentralizada, as pessoas estão cada um num ponto diferente, distante, distribuído, mas que trabalham de acordo com um consenso. Então, depois que um bloco ele é feito, depois que é registrado essas informações dentro da blockchain, isso é distribuído por todos na rede. Todo mundo que participa da rede, da rede blockchain, ela recebe uma cópia. E aí, por que é algoritmo de consenso? Porque basta uma pessoa chegar para você e negar aquela informação. Por exemplo, chega alguém, lança um valor e fala assim, peraí, mas essa informação não condiz com a verdade, não está aqui na ledger, não está registrado essa informação. Aí então é invalidado. A transação então ela é cancelada. Então, por exemplo, vamos supor, eu registrei um diploma meu dentro de uma rede blockchain de uma faculdade, de uma universidade. Na hora que alguém submete
um certificado falso, por exemplo, o sistema consegue validar isso e dizer se realmente trata-se de um aluno da faculdade ou não e de invalidar o documento. Então essa é um dos usos aí que a gente tem dentro da blockchain. Então, se não tiver o consenso, ninguém recebe a cópia. Então não tem como uma transação ocorrer lá no outro lado do mundo enquanto está sendo processada aqui, porque ele leva esses 10 minutos justamente para replicar, ou seja, para chegar no hash final, daí sim é replicado, né, para que todo mundo tenha a mesma informação. Para o mundo dos negócios foram criadas variações das blockchains, né? E um dos usos mais comuns é criar smart contracts, que são, na verdade, contratos inteligentes que são escritos em códigos de programação com regras básicas de se isso acontecer, faça tal coisa. Então, por exemplo, se esse certificado está correto, então você valida a informação. Então, o contrato em si, né, ele é validado por código. É feito através de a linguagem padrão que a gente utiliza, a linguagem Solidity. Então, como que funciona isso? Você tem uma regra de negócio que é aplicada, né? Todas essas informações são criptografadas e enviadas para os nós da rede para validar. E aí, depois que todo mundo validar, essa informação ela é gravada, tá certo? Se, né, por acaso tiver alguma informação que está em desacordo, esses valores não são então registrados, né, dentro da Ledger. Legal? Então, esse é o conceito de contratos inteligentes, smart contracts. Existem vários tipos de blockchain que a gente pode utilizar. Existe a blockchain pública, por exemplo, que é aquela que todos podem participar, que é no caso do blockchain usado como infraestrutura de moeda digital para o Bitcoin. Então, na verdade, o que acontece? Quando você tem o Bitcoin, se você quiser comprar um Bitcoin, qualquer pessoa pode comprar e qualquer pessoa também pode entrar na rede para trabalhar minerando os dados, né, que seria usando sua máquina para fazer processamento da informação. Também pode. Então, é que a gente chama de blockchain pública, né? No caso do Bitcoin e a Ethereum. São dois exemplos, né? Existem também as blockchains permissionadas. Então, vamos imaginar que você tem uma cadeia de suprimentos, você sai desde um pequeno produtor que tem um produtor 100% orgânico em algum lugar e você quer rastrear isso, né, até chegar na loja, no mercado, para o cliente. Como ter a certeza de que realmente esse produto é um produto orgânico que vem de tal lugar? Então, na verdade, a informação quando sai de lá, ela vai sendo registrada por esses contratos inteligentes. As pessoas elas vão lançando essas informações e ninguém no meio vai poder tirar essa informação, vai poder, de alguma forma, alterar essa informação. Porque se alguém no meio do caminho fazer uma alteração, quando chegar na próxima etapa da cadeia de suprimento, alguém vai falar assim, olha, não bate, não é a cópia que a gente tem aqui. Era para estar vindo um código X, está vindo um código Y. Então, na verdade, você aí já é um exemplo do uso da blockchain para ambientes como supply chain, por exemplo. Outro tipo de exemplo que a gente tem é o uso em consórcio. Os bancos usam isso, né? Então vamos imaginar, por exemplo, nesse caso não é aberto a todo mundo. Uma empresa pode fazer a sua blockchain para que você possa compartilhar uma ledger, ou seja, um livro-razão desse, para os seus sistemas internos. Para você confirmar, por exemplo, que aquela informação está sendo validada dentro do seu sistema. Então, aí no caso, parece que é centralizado, mas não é. Tem as regras do banco, né? Nesse caso. Por isso que é um consórcio. Então, quem é autorizado pode utilizar. Um sistema de pagamento, por exemplo, seria um exemplo de consórcio. Então, o banco tem as suas regras de pagamento e isso é compartilhado entre todas as redes bancárias. Né, em toda a rede bancária. Isso seria um consórcio. E
Aí seriam várias empresas participando, né? E tem o privado também, privado permissionado, que esse sim é interno de uma instituição. Então, novamente, exemplo de banco, eu tenho um banco que é multinacional, então ele pode ter uma rede que funciona com as aplicações, elas funcionam basicamente dentro do banco em si, então entre a matriz e as suas filiais, né, as suas subsidiárias. Então aí já seria um controle um pouco diferente. Então você vê que a blockchain é flexível, porque ela pode, através dos smart contracts, ela pode ter regras específicas para poder suprir uma necessidade que você tem dentro de vários cenários. Então começou com a blockchain pública através do Bitcoin e foi adaptada, né, através aqui, voltando um pouco, da rede Ethereum. Tá mais para... Já passei da rede Ethereum, né? Aqui mesmo, perdão. Aqui do Ethereum, né? Que é para você trabalhar com esse tipo de blockchains. Então são esses os tipos que a gente tem. Bom, e aí? Aí você pergunta, tá, mas ainda não entendi onde que eu posso usar a minha blockchain, como é que tá isso no mercado, né? Como que isso se insere nos meus projetos. Então é o seguinte, nos tempos atuais a gente tem o quê? Nuvem, a gente tem grande volume de dados, Big Data, nós temos Analytics, nós temos os smartphones, a gente tem mobilidade total. Isso é o que a gente já tem hoje. Tendências e oportunidades para o futuro é o uso da inteligência artificial, IoT, junto com blockchain. A gente costuma dizer assim, que o IoT sente, a inteligência artificial pensa e a blockchain relembra. Ou seja, você tem aí, quando você fala sentir, porque o IoT ele tem sensores, é como se fosse o nosso sistema nervoso central, o sistema central do nosso corpo. Então, cheio de sensores, né? Essas informações são enviadas para o quê? Para a inteligência artificial pensar, para o nosso cérebro. Tá certo? E a nossa memória seria a blockchain, porque a blockchain ela sabe cada etapa do que a informação aconteceu, por onde ela passou, desde o momento que ela é gerada até os finalmente, quando ela é analisada. Então, por ser uma rede distribuída e imutável, não dá para no meio do caminho você alterar alguma instrução, assim como acontece com o nosso corpo, né? Então, essa é uma tendência futura. Esses três elos aqui, inteligência artificial, IoT e blockchain, são coisas que a gente vai ouvir falar bastante a partir de então, por causa desse tipo de tecnologia, né? Por esse tipo de funcionalidade. Então você não tem, na verdade, apenas um pilar trabalhando, você tem todos eles juntos trabalhando num elo, fazendo com que um complete a característica do outro, né? Os três juntos, assim como no corpo humano. Bom, onde que a gente poderia usar isso? Então vamos lá. Na área financeira, a gente já tem isso sendo utilizado com uma certa frequência. Então, para pagamentos no geral, né, de títulos, liberação de empréstimos, transferências internacionais. Então, se você parar para pensar que você tem um sistema de pagamento numa moeda digital, por exemplo, né, onde roda no mundo inteiro, a transferência dos dados é como é na nossa TED hoje aqui, local, né? Então é super simples, em poucos minutos você tem, então isso gera menos burocracia e mais agilidade para se fazer negócios, por exemplo, né? Então na área financeira isso é muito útil, né? Na gestão de dados também, a prova de autenticidade, provar que você é você mesmo. Então isso evita fraude, evita, por exemplo, em sistemas atuais, muitas pessoas podem se passar por você, né? Então roubo de identidade, coisas desse tipo. Como a blockchain ela é imutável, não tem mudança da informação, então você é perpetuado. Então se é você de verdade, né? E a vantagem disso é garantia de direitos autorais. Então quando você faz alguma coisa e você quer provar que foi você mesmo que fez, se isso estiver registrado numa blockchain, isso está perpetuado,
né? Isso pode ser usado em programas de recompensas, em identidade, em diversos cenários, né? No uso de dados. Então, com a LGPD, GDPR, a gente pode utilizar também com bastante usabilidade a tecnologia blockchain. No varejo, rastreamento, né, de mercadoria, mecanismos contra a falsificação, troca certificada de mercadorias. Então, tudo isso pode ser utilizado. Né? São informações que precisam ser confiáveis. Você fica você percebe muitas vezes que quando você vai comprar online, tem sempre aquele gatilho mental, né? Aquela âncora falando para você, olha, um ambiente 100% seguro, 100% confiável. Por que é colocado isso dentro dos sites? Justamente para te dar essa garantia de ser seguro. Né, de um mecanismo que não tem falsificação, que você não está comprando um produto que não vão te entregar. Então, mas a blockchain ela garante isso. Isso garante porque a tecnologia ela é dessa maneira, ela é imutável. Né, isso é bastante interessante. Também dá para a gente usar no governo. Então, no caso do governo, licitações, na agilidade aduaneira, registros públicos e universidades, por exemplo, pode-se usar para autenticar documentos de conclusão de curso. O documento no geral mesmo, os nossos documentos, CNH, nossa identificação, RG, título de eleitor, tudo isso pode ser usado. E o governo brasileiro já está com projetos para colocar blockchain. Você já tem um eGov, você já tem projetos avançados em cima disso, né, para você utilizar dentro do governo em si. Existem cidades, países, né, na região dos Balcãs, ali da Europa, que você já tem, na verdade, o governo totalmente em blockchain. E isso tá cada vez mais ganhando adeptos, né, ao redor do mundo. Então você imagina, você tem um sistema totalmente incorporado com IoT e inteligência artificial. Então você sabe quando um ônibus sai de uma região e entre outra, não tem como a pessoa alterar o que está acontecendo no fluxo da informação, entendeu? Então a informação é confiável. Então se sair um produto de um lugar e está sendo despachado, ele realmente está. E essa é a garantia que se tem. Né? No caso da cidade também tem até, eu não sei qual que é, acho que é a Eslovênia, o país totalmente, né, feito, né, gerenciado por essas aplicações que a gente chama de DApp, aplicações descentralizadas. O marketing também ele faz uso muito bem feito da blockchain. Por exemplo, quando você está no marketing, você faz segmentação de mercado, tal. Para você fazer uma segmentação de forma confiável, a blockchain seria ideal. Imagine, por exemplo, que você faça, né, uma pesquisa de mercado com clientes e tudo mais, e você quisesse, de alguma forma, confirmar que aquela pessoa que respondeu à pesquisa, etc. e tal, né, ela realmente é daquele segmento, né, que ela realmente é daquela que diz ser. Então você consegue ter aí, na verdade, informações mais confiáveis, anúncios para as pessoas que querem receber anúncio. Então a gente teria aí o que a gente chama de internet segura. Então quando chega um anúncio para você, ele foi direcionado para você porque você permitiu que isso acontecesse. Porque se na blockchain você chegar e colocar que você não quer mais o anúncio, você não quer que os seus dados cheguem em tal empresa, o que vai acontecer? Isso é bloqueado. Isso simplesmente você não vai receber mais. Ninguém vai vender seus dados, não tem intermediário. Então, assim, você não vai entrar no site de uma empresa, essa empresa vai capturar seus dados e vender para outra. Não, você pode a qualquer momento chegar e falar assim, olha, eu estou revogando o seu direito de usar meu dado. E isso faz com que as empresas entrem em contato diretamente com o consumidor. Chegando, por exemplo, vamos pegar aí uma empresa multinacional, por exemplo, que quer fazer uma campanha diretamente ligada aos seus clientes.
Então, quando você permite receber, por exemplo, um anúncio de uma certa empresa, é um pacto que você tem direto com a empresa, né? Não é alguém que vendeu seus dados para o anúncio aparecer. Então, isso pode segmentar. Você pode, então, fazer aí, revogar o direito de uso dos seus dados a qualquer momento, eliminando. Aí, numa campanha de marketing, por exemplo, você teria algo bem real. Você, durante o momento que você está fazendo a campanha, dá para você saber de fato aquilo que surtiu efeito na campanha, porque você já tem um retorno sem um intermediário poder burlar isso. Bom, no Azure a gente tem a solução para blockchain como serviço. Então aqui tem uma arquitetura, né, de uma solução dentro do Azure. Você tem, na parte número 1 aqui, você tem dispositivos que são fontes de dados, diversas fontes de dados que a gente pode utilizar para ingestão de dados, né? A gente pega, captura essas informações e traz para ser processada, né? Então, dentro desse workflow. Então, isso pode vir para um Service Bus, pode vir para um IoT Central, em que vai capturar essas informações, né? A partir daí, essa informação aí ingerida, ela é passada, né, enviada, aí no caso, para um serviço de blockchain, né? O Azure ele tem já esse serviço nativo, então você pode chegar e configurar esse serviço. Através desse serviço, o que acontece? Os dados são capturados, codificados, né? E aí, numa outra etapa, o Event Grid ele pega essas informações e envia para Ledger, né? Aliás, ele pega as informações do Ledger e envia para um destino. E esse destino pode ser algo que esteja off-chain, que a gente fala, né? Fora da blockchain. Então, quer dizer, durante o tráfego da informação, quando ela veio para cá, ela foi processada de forma imutável e foi gerado o valor final. Esse valor final você pode guardar em qualquer tipo de armazenamento e no final você pode transformar isso, fazer um machine learning, fazer uma análise em Power BI ou em qualquer outro mecanismo que você queira para apresentar esses dados. Um exemplo muito interessante seria, por exemplo, o uso de prontuário digital, um prontuário eletrônico de pacientes. Imagina, por exemplo, que um grupo de pesquisadores precisa de fazer uma pesquisa analisando prontuários de pacientes. Você, como paciente, você seria registrado, você não seria identificado pelo seu nome, seria identificado basicamente por um hash. Essa hash seria a sua identidade. Então, o pesquisador receberia essa base aqui, os dados estariam criptografados e as informações que são pertinentes, né, à pesquisa seriam necessariamente analisadas sem ter, na verdade, a exposição da pessoa. Os direitos dos dados dessa pessoa estariam assegurados. Entretanto, a solução permitiria que se fizesse uma pesquisa completa em cima da saúde, né, da população. E isso pode incluir também fotos, se é um tratamento, por exemplo, dentário, ou um tratamento na área não só da medicina, como da odontologia e tudo mais. Você consegue fazer essa análise sem identificar as pessoas. Então você libera uma base inteira, né, de informações reais, dados reais, e que pode ser compartilhado com pesquisadores. O Azure ele tem, né, dentro desse cenário, solução para a gente poder fazer isso. Aqui eu estou colocando alguns links úteis que são interessantes para que vocês vejam depois o funcionamento da tecnologia blockchain. Não dá tempo aqui da gente falar do desenvolvimento da blockchain propriamente dito, mas tem dentro do GitHub do Azure um Dev Kit que dá para ser baixado para você usar no seu Visual Studio Code para conhecer um pouco de como é desenvolver para essa tecnologia, né? Tem também, você pode entrar em contato comigo no LinkedIn, tem também aqui os serviços
do Azure Blockchain. Outras referências que eu coloquei aqui, alguns outros sites que vocês podem consultar como referência, são interessantes também para que faça o aprendizado. Então, o que você precisa no começo? Você precisa entender como que funciona a plataforma, ver se ela adere ao seu negócio. Então, nesse caso, essa solução aqui, isso aqui é um exemplo de uma solução onde a gente consegue ter uma base, né? Vê se adere à sua solução e a partir daí você vê se precisa ou não de blockchain. Nem tudo se resolve com a blockchain também. Precisa de ver se adere à solução de negócio que a sua empresa precisa. Tá ok? Qualquer coisa, no site da Azure a gente tem tudo isso daí lá documentado, tudo de forma perfeita para que você possa começar a trabalhar com a tecnologia em si. A linguagem que a gente usa para fazer os contratos digitais é chamada de Solidity, e essa foi criada justamente para esse tipo de cenário. Assim como o R foi criado para linguagem estatística, Solidity foi criado para Smart Contracts. Aqui, uma despedida, né, falando para vocês aí sobre a importância dos dados, como que eles transformam o mundo. Então imagina agora você com as leis de proteção de dados, com toda essa a parte, né, de você tratar os dados de forma a não violar nenhum tipo de regra de compliance ou qualquer normativa, você poder de fato trabalhar com a informação 100% original, 100% a informação correta, sem precisar de se identificar e poder revogar o tempo todo caso você queira alguma identidade sua, algum documento seu, alguma coisa desse tipo. Então são soluções que antes a gente não tinha e que agora a gente passa a ter, né? Agradeço a todos, muito obrigado.